Olá, meus irmãos, saudações em Cristo. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês em mais um Pão da Vida, nossa programação nos domingos à noite. Já quero deixar aqui uma boa semana a todos os irmãos, que possamos iniciar agora o nosso culto em nome de Jesus. Hoje o nosso irmão Afonso trará a mensagem para nós. E antes de mais nada, quero convidá-los para que a gente faça uma oração. Vamos falar com Deus e pedir a sua presença aqui neste momento. Oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos através deste programa que o Senhor criou, a Aliança. Que possamos, Senhor, mais uma vez honrar o teu santo nome, que o Senhor unja a boca do teu servo, irmão Afonso, que o Senhor o use como um instrumento poderoso para trazer a nós agora a necessária mensagem do pão da vida. Pão da vida esse que vem para nos alimentar nesse início da semana, nesse domingo, primeiro dia da semana. Que possamos tê-lo em nosso coração durante toda essa semana, assim como o Senhor nos conduzindo em todas as nossas atitudes, pensamentos, nossas falas e nossas ações. Tudo isso, Senhor, eu te peço, não pelo nosso merecimento, mas em nome do teu Filho amado, que morreu por nós, Jesus Cristo. Amém. Perdoe minha voz, está começando a querer inflamar minha garganta, aí ela fica incomodando. E é isso. Irmão Afonso, está me ouvindo? Consegue me ouvir bem? Pode ficar à vontade, meu irmão. Estou sim, meu irmão. Os irmãos conseguem me ouvir bem também? Sim, alto e claro, meu irmão. Então, uma boa noite e uma feliz semana, desde já aos irmãos também. Espera aí. Pronto. Ao vivo é assim mesmo, né, irmão? As coisas acontecem assim. Pronto? Então, meu irmão, boa noite aos irmãos, primeiramente, né? Uma feliz semana desde já também aos irmãos. Eu vou pedir um hino para a gente começar. Pode botar, irmão Luiz? Ou eu boto aqui? O hino é o hino 151. Ou 157, quer dizer. Conceder-nos tua graça e teu
o justo vai viver. Na Bíblia vamos encontrar. Jesus, portanto, nos dará poder. Devemos crer e confiar. Os que esperam sempre no Senhor, mas a alegria hão de achar. Receberam de Deus constante amor e graça pra testemunhar. Oh, Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem prestar. Vem tua igreja, aqui Amém, meus irmãos? Eu vou compartilhar um slide aqui que eu fiz. Para a gente começar. Estão vendo aí, meus irmãos? Sim. É porque a minha, por onde eu estou botando a câmera está saindo aqui e está complicado. Mas vamos lá, né? Que seja feita a vontade de Deus. Eu também, como o irmão Luiz aí falou, né? Ele está com a garganta aí arranhando e eu já estou arranhado. Eu já estou com a garganta inflamada, mas eu estou recuperando, graças a Deus, né? Estou me cuidando. Então, se a minha voz, assim, ficar um pouco difícil de entender, pode falar, viu, irmãos? Que aí eu repito alguma coisa, mas podem ficar à vontade, tá bom? A minha tela aqui, só estou vendo um slide, eu não tô vendo a tela do Meet, entendeu? Então, se alguém quiser falar alguma coisa, pode abrir o microfone e falar, certo? Ou então, eu peço ajuda até do irmão Luiz, se alguém levantar a mão para me interromper, tá bom, irmão? Então, assim, essa mensagem que eu escolhi é o Espírito, né? É um tema bem interessante, né? E quando a gente entra na mensagem, né? Recebe a primeira mensagem, né? Do nosso grupo, do nosso povo aqui, que é quando a gente conhece quem realmente é o Espírito Santo, né? Que não é como as igrejas acreditam, né? Que não é um Deus trino, que o Espírito Santo não é como as outras igrejas acreditam. Então, o que a gente mais procura saber é justamente sobre o Espírito, né? Quem é o Espírito Santo, né? Depois que a gente vai entender quem é Deus, né? Quem é o único Deus, né? A natureza de Cristo. Mas a primeira coisa que a gente se depara é com o espírito, né? Porque o grande ponto é justamente o espírito. Tanto que as pessoas, quando a gente acaba saindo da igreja, ou a gente é expulso da igreja, afastado, né? Ou acontece alguma coisa, as pessoas falam logo assim, que eles não acreditam no Espírito Santo, né? Eles não falam, eles não acreditam que cremos em três deuses, né? Eles acreditam só em um único Deus, eles não acreditam que Jesus é Deus igual ao Pai, né? O próprio Pai, né? Eles não acreditam eles creem diferente na divindade de Cristo, né? Eles nunca falam isso, falam sempre sobre o Espírito Santo. Eles não acreditam no Espírito Santo, né? Mas aí a gente estuda sobre isso, a gente fica até experiente, né? Sobre a questão do Espírito Santo, porque é um tema que a gente estuda bem,
a gente fica no pé, na ponta da língua sobre esse assunto, certo? Mas tem uma questão, a gente sabe, a gente estuda, a gente sabe, e Deus vai revelando cada vez mais para a gente, né? Quem é o Espírito, né? Quem é o Espírito. Mas nunca tenta comentar, ninguém, pelo menos eu nunca vi, né? Ninguém nunca tenta explicar o que é o Espírito. Talvez porque, talvez por algumas citações da irmã Ellen White, né? Do espírito de profecia, talvez por causa que não sabe estudar esse assunto na Bíblia, né? Mas será que a Bíblia, o espírito de profecia, explica o que é o espírito? É o que a gente vai ver, né? Eu separei alguns textos da Bíblia, alguns textos da Bíblia e também alguns textos do espírito de profecia, né? E de alguns estudos também que eu andei estudando. E, para falar a verdade, eu andei estudando sobre esse assunto já tem muito tempo. Acho que já tem uns 3 anos estudando sobre esse assunto, buscando um pouco aqui, um pouco ali, né? Estudando até outros temas, a gente encontra sobre esse tema, né? Inclusive, eu vou trazer até uma passagem aqui de um tema que eu estava estudando outro tema e me despertou para estudar esse tema que a gente vai estudar hoje, certo? Então, vamos ver o que a Bíblia fala, né? E que o Espírito de Deus, né, possa estar em nosso coração, em nossa mente, abrir nosso coração, nossa mente, para que possamos entender esse tema bem maravilhoso, né? E se algum irmão quiser comentar alguma coisa, tiver alguma dúvida, né, pode comentar, pode falar, que a gente vai aprendendo junto, certo? Então, vamos lá. Logo quando eu comecei a estudar a Bíblia, assim, profundamente, eu digo assim, né, eu busquei começar a ler a Bíblia toda, né? Agora, tentando entender cada palavra que a Bíblia diz, que a Bíblia estava lá escrito, né? Está escrito. Entender o que significava de cada palavra. E logo quando a gente inicia o estudo da Bíblia, né, de Gênesis, a gente vê logo esses versos, né? Gênesis capítulo 1, verso 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, quando eu me deparei com esse tema, a primeira palavra que eu tentei entender era abismo. O que é abismo? Né? Eu fui pesquisar, a princípio eu não encontrei o significado assim. O que significava esse abismo de primeira, né? Mas com oração e com estudo, Deus me revelou, né, o que significava esse abismo. E acredito que é uma coisa que os irmãos já sabem, né? Mas não é o tema, eu não vou explicar o que é abismo agora, porque não é o tema, né? Mas o verso ainda diz assim, ó, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, né? Até aí tudo bem, o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas, né? Em Jó, capítulo 26, verso 13, também diz assim, ó, pelo seu Espírito, Deus, né, ornou os céus, pelo seu Espírito, o Espírito de Deus, Deus ornou os céus, e a sua mão formou a serpente enroscadiça. E em Salmos, capítulo 33, verso 6, também diz assim, pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todos os exércitos dele pelo Espírito de sua boca, né? Então, até aí a gente vê que o Espírito de Deus estava presente lá na criação, né? Até aí tudo bem. Só que aí, irmãos, quando eu estava estudando sobre a apostasia alfa e ômega, sobre o livro de John Heavy Kellogg, né? Sobre o templo vivo, sobre esses assuntos, né? A questão de John Heavy Kellogg, eu encontrei essa carta, a carta de George H. Burton, né? Para ele, para Kellogg. Essa primeira imagem de cima aí é de Burton, né? George H. Burton. E essa foto embaixo aí, esse de baixo é o Kellogg, né? Só para a gente saber quem é, né? Eu encontrei esse texto nessa carta, né? De Burton para Kellogg. Essa carta diz assim, ó: Deus habita em nós pelo seu Espírito Santo, como um consolador, como um reprovador, especialmente o primeiro, né? O consolador.
Quando vamos a ele, participamos dele nesse sentido, porque o Espírito vem dele, vem do Pai e do Filho, né? O Espírito Santo, ele vem do Pai e do Filho. Isso a gente já sabe, né? A gente já sabe quem é o Espírito Santo, né? E a gente sabe que o Espírito vem do Pai, né? E do Filho, procede do Pai e do Filho, né? E a gente participa do Espírito através disso aí, né? Só que aí uma coisa que ele disse que me chamou muita atenção, ó. Não é uma pessoa andando a pé ou voando como um ser literal, em qualquer sentido, como Cristo e o Pai são. Pelo menos, se for, está totalmente além da minha compreensão do significado da linguagem das palavras, né? Então, para George de Butler, ele diz que o Espírito Santo não é um ser que fica andando a pé por aí, ou voando como um ser literal, né, como pai ou como filho, né? Se for assim, então é totalmente fora da compreensão. Ele disse assim, a compreensão do significado da linguagem ou das palavras. Então, quando a gente estuda sobre Espírito Santo ou sobre Espírito, a gente tem que entender o que significa, o significado da linguagem e das palavras, né? E eu peguei até esse texto de Lucas, né, capítulo 24, verso 39, que diz assim, ó, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Isso é Jesus falando, né? Apalpai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Então, o próprio Cristo fala, né, que o espírito não tem carne nem osso, né? O espírito é um ser que a gente até desconhece a sua natureza. A gente vai ver até um pouco mais sobre isso daqui para frente. Então, a gente vê o que chamou muito minha atenção foi essa passagem essa carta, né, Jorge? Porque muita gente, quando pensa em espírito, né, o que vem na cabeça, né? Há uma alma, uma perambulando por aí, né? Um ser brilhante que fica vagando, um espírito assim, é o que vem na cabeça das pessoas, né? É como eu costumo perguntar para as pessoas, quando você pensa em Deus, o que vem na sua cabeça, né? Pense em Deus aí, o que vem na sua cabeça? Né? E as pessoas normalmente falam, eu vejo um ser repleto de luz, um ser envolto de glória, né? Talvez sentado no trono, num palácio assim, num castelo, né? Um ser supremo, né? Mas interessante que a pessoa vê um ser, não vê dois, não vê três. Quando a gente pensa em Deus, né? A maioria das pessoas pensam assim, né? Quando pensa em Deus, pensa em um ser, não vê um, não vê dois, não vê três, vê apenas um ser supremo, um ser de luz, um ser de glória, né? Que está sentado no trono. É assim que as pessoas normalmente enxergam a Deus, né? Apesar de ninguém nunca ter visto a Deus, mas as pessoas imaginam Deus assim, né? Criam a mente de Deus, criou-se uma mente de Deus dessa forma. E eu creio que não esteja errado. Só que quando se fala em espírito, né, aí já entra a mentalidade espírita, né? Um espírito que tem que parece uma pessoa, que às vezes, mesmo a gente não podendo ver, mas tem a forma assim, o formato, né, a silhueta de uma pessoa, e não é o que a carta de George Butler diz, né? Não é o que é aquela compreensão. Agora a gente vai tentar mais aprofundar sobre isso, né? Então, pensando nisso, no significado da linguagem das palavras, né? Eu trouxe, a gente vai estudar um pouco sobre a preposição, né? De, do, da, que no caso é o Espírito de Deus, né? Então, tem essa preposição que liga, né? Que liga a palavra Espírito e liga a palavra Espírito à palavra Deus. Essa preposição, né? Espírito de Deus, Espírito do Senhor, né? Então, é uma preposição que liga. E essa preposição, ela tem vários sentidos. Dependendo do sentido que ela dá, possa vir vários significados. E eu separei algumas, tem várias, irmãos, tem vários sentidos. Eu separei algumas que eu achei que vai dar mais sentido ao nosso estudo, né? Então, essa preposição pode significar material de forma que forma ou constitui um objeto. Por exemplo, blusa de seda, caixa de madeira, copo de vidro, ou seja,
Esses materiais são feitos, por exemplo, a blusa é feita de seda, a caixa é feita de madeira, o copo é feito de vidro, né, e etc. Tem outros. Então, nesse sentido, né, será que a gente pode aplicar esse sentido ao Espírito de Deus, né? Espírito, o Espírito é feito de Deus. Se a gente for aplicar nesse sentido, então o Espírito, se o Espírito é feito de Deus, então Deus é o quê? Uma matéria, né? Será que Deus é uma matéria para o Espírito ser feito de Deus? Então, será que a gente pode aplicar esse significado, né, na palavra de Deus? No Espírito de Deus, também tem o significado de posse, né? O sentido de posse. Por exemplo, o filho de João, né? O filho que pertence a João, a camisa que pertence ao menino, a camisa do menino, a Bíblia que pertence a José, né? A Bíblia de José. E a gente trazendo também para o Espírito de Deus, né? Será que o Espírito pertence a Deus? Né? Será que faz sentido a gente dizer assim, né? O Espírito pertence a Deus. O Espírito é de Deus, né? É uma coisa que pertence a Deus. Por exemplo, o Filho de Deus. O Filho é uma coisa que pertence a Deus. É o Filho de Deus, né? Pertence a Deus. O Espírito de Deus, né? O Espírito pertence a Deus. Às vezes pode fazer até sentido, mas se a gente for aprofundar mais, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente nessa comparação que eu fiz, né? O Filho de Deus e o Espírito de Deus. O Filho de Deus é uma pessoa e Deus é outra. Mas o Espírito de Deus é separado de Deus, né? Às vezes pode fazer sentido, mas a gente tem que ter muito cuidado com essas, como é que fala? A gente tem que ter muito cuidado com essas comparações, né? E também tem o sentido de característica. Por exemplo, a bola de basquete, camisa de futebol, xícara de café. A bola de basquete, tomando esse exemplo, a bola, quando você vê a bola de basquete, você vê logo, ó, essa bola é de basquete, né? Não tem como dizer que a bola de basquete é de futebol, é de outro esporte. Você vê a bola de basquete, obviamente, é de basquete. Né? A camisa de futebol, quando você vê também, você vai ver claramente que é de futebol. A xícara de café também, né? A gente já é acostumado, né? Uma xícara de café nas receitas. Aí a pessoa já sabe, né? A xícara de café já é específico, né? Agora a gente trazendo para o Espírito de Deus, né? O Espírito de Deus é um espírito que é diferente, é um espírito que quando a gente vê, né? Quando a gente ouve falar sobre ele, será que a gente consegue discernir? Não, esse espírito é de Deus, não é de outra pessoa, é de Deus, né? Se a gente for estudar sobre o Espírito, ouvir sobre o Espírito de Deus, né, as características dele, será que a gente consegue discernir que é Espírito de Deus, né? Também tem esse sentido, né, dessa preposição. Também tem preenchimento ou substância, por exemplo, o copo de água, né? O copo de água não significa que o copo é feito de água, mas que está preenchido de água. A caixa de sapatos, né? Também diz que a caixa está cheia de sapatos, não que a caixa é feita de sapatos. E também pia de pratos, né? Diz que a pia tem pratos, não que a pia é feita de pratos, né? Então a gente vê aqui uma substância que está dentro de outra, né? Por exemplo, trazendo isso agora para o Espírito de Deus, né? O Espírito de Deus, né? Será que dentro do Espírito tem Deus, né? Espírito de Deus, por exemplo, copo de água, né? Tá água dentro do copo. Agora, o Espírito de Deus, será que Deus está no Espírito, né? Será que Deus está dentro do Espírito? O Espírito é um recipiente para Deus estar dentro? Eu acho que não, né, irmãos? E também como parte de um todo. Parte de um todo. Dedo da mão, né? O dedo faz parte da mão. A maçaneta da porta. A maçaneta faz parte da porta, né? A parede da casa. A parede faz parte da casa.
Então, será que o Espírito de Deus, trazendo nesse sentido, o Espírito faz parte de Deus, é uma parte de Deus, né? Será que faz sentido isso? Pode ser que sim, né? Então, dentro desse todo, essas formas de compreensão do preposição, esses sentidos que a preposição dá, então, irmãos, a gente pode ver que alguns fazem sentido, outros não. Mas a gente vai aprofundar mais isso e a gente vai ter uma clareza bem maior do que significa o Espírito de Deus, certo? Eu vou tomar uma água aqui rapidinho, que a garganta tá coçando. Só um momentinho, viu, irmãos? Pronto, voltei. Os irmãos estão me ouvindo bem? Sim, irmão. Pronto, né? Então vamos agora, né, para a questão da Bíblia. A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. O Antigo Testamento tem a maior parte escrita em hebraico, o Antigo Testamento. Os maiores trechos escritos em aramaico são de Esdras, capítulo 4, verso 8, até o capítulo 6, verso 18. E também Esdras, né, capítulo 7, do verso 12 ao verso 26. E Daniel, desde o capítulo 2, né, do verso 4 até o capítulo 7, verso 28. Já o Novo Testamento foi totalmente escrito em grego, né? Então, temos a totalidade aí, podemos considerar até que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, né? A gente vê só alguns textos em aramaico, mas o Novo Testamento foi todo escrito em grego. Tem essa divisão aí, certo? Agora, para a gente fazer, para a gente pegar os textos da Bíblia, pegar os textos da Bíblia que fala sobre Espírito, vem uma questão. Será que eu posso pegar a palavra que diz Espírito de Deus, eu posso comparar com as outras palavras de Espírito? Eu posso fazer essa comparação? Será? Eu já fui questionado sobre isso. Né? Você não pode pegar, comparar Deus com outras coisas, comparar o Espírito de Deus com outros Espíritos, é diferente. Só que aí, quando a gente vai na tradução original, né? Por isso que eu botei aquele slide lá sobre as origens, né? A linguagem original do Velho e do Novo Testamento. Quando a gente vai no original, a gente depara com umas coisas interessantes. Por exemplo, o Velho Testamento, né? A palavra que significa espírito é ruar, que significa vento ou brisa. Né? O significado real da palavra ruar significa vento ou brisa, só que vento ou brisa. Só que na Bíblia a tradução é espírito, né? Eu até botei um verso aqui de Isaías, capítulo 11, verso 12, a gente vê que eu botei em vermelhinho ali, ó, tem 3 palavras ruar, 4 palavras ruar. E na tradução, né, para nossa língua, a tradução é a seguinte: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento, de temor no Senhor. Isaías capítulo 11, verso 2. Então, a gente vê que a mesma palavra é usada para Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de conselho, Espírito de conhecimento. É a mesma palavra. A gente vê que aí no texto original, ó, não muda nada, tá vendo? Não muda nada. Agora o grego, para os versos do Novo Testamento, né? No grego, a palavra que é traduzida, né, para
traduzida para espírito, é essa daí, ó, esse que ela lê pneuma, do grego, né? E o significado dela, dessa palavra, também é a corrente de ar, isto é, a respiração ou uma brisa, assim como o significado da outra palavra, né, de ruar. Também pode significar o ar, pode significar respiração, pode significar uma brisa, né? Por analogia ou figurativamente, é um espírito. É interessante que é por analogia ou figurativamente, né? É um espírito. Ela também pode ser traduzida no sentido de humanamente, né? A alma racional, né? Pode ter, por implicação também, o princípio vital, disposição mental, etc., né? Supra-humanamente, pode ser um anjo, olha só, essa palavra pode significar um anjo, um demônio, né? E divinamente pode ser Deus, pode ser o Espírito de Cristo, ou pode ser o Espírito Santo. Então a gente vê, irmãos, que essa palavra, essa única palavra tem vários significados. E aí vai depender do contexto, né, do contexto do texto, para a gente entender o que realmente essa palavra, o significado real dessa palavra, né, o sentido. E aí eu separei alguns textos aqui, ó. Por exemplo, Romanos 8, 9. A gente vê destacado em vermelho que tem duas palavrinhas, né? Essa palavra pneuma, né? Duas palavrinhas. Duas não, três. Na tradução para nossa língua, diz assim, ó, vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito. Esse espírito aí, a gente vê que no texto original, é pneumatos, né? Ou seja, não é pneuma somente, é pneumatos. Por quê? Né? A gente pode até questionar, olha aí, também a gente achou uma diferença. É porque esse sentido de espírito, a gente vai ver mais para frente o que significa o sentido desse espírito. É um sentido muito mais amplo do que o espírito normal. A gente vai ver mais para frente. E o texto diz assim, continua, ó, se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, a gente vê que só com a diferençazinha da primeira palavra, o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo é a mesma palavra, né? A mesma palavra original, pneuma, né? Mas a primeira palavra do Espírito, a primeira Espírito aí, a gente vê que tem o início, né, pneuma, mas tem ainda uma diferençazinha, né? Mas Romanos 8, capítulo 15, a gente vê que é a mesma palavra. Eu até destaquei as duas palavras. Porque não recebeste o espírito de escravidão, né? Para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoração, de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Então, espírito de escravidão, espírito de adoração, é comparado igualmente à mesma palavra que é usada para o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo. A gente pode ver aí, ó, né? Que é a mesma palavra, né? Então, a gente vê, irmãos, que pegando no original, as palavras são as mesmas. Então, a gente pode ver que o significado de Espírito, quando é usado para Espírito de Deus e Espírito de Cristo, o significado de espírito não muda. O espírito ainda é a mesma coisa. Só é destinado a alguém, o espírito de alguém, o espírito, né? O espírito de Deus, o espírito de Cristo, o espírito de escravidão, o espírito de adoração, né? Mas a palavra espírito ainda continua com o mesmo significado. No original é a mesma palavra, né? Tanto no Novo Testamento como no Velho Testamento, né? E para a gente começar a estudar realmente agora o espírito, né? Eu tive uma pesquisa muito grande, de pegar todos os versos, né, da Bíblia que tem a palavra espírito. E eu usei a versão Almeida Corrigida Fiel. Por que eu usei essa versão? Porque é a versão que mais tem a palavra espírito. As outras versões, quando eu fui pesquisar, tinha alguns a menos no Velho Testamento e no Novo Testamento, né? Mas a que tem mais a palavra espírito é essa versão aí, Almeida Corrigida Fiel.
E ela tem 594 versos com a palavra Espírito, 245 versos no Velho Testamento e 349 versos no Novo Testamento. Aí eu peguei tudo isso, todos esses 594 versos, e fui separando em alguns temas, que a gente vai ver agora quais são esses temas, né? E o primeiro é o espírito de alguém. Quando o espírito pertence a alguém, o espírito de alguém. Por exemplo, e disse Faraó a seus servos, acharíamos um homem como este, em que tem o espírito de Deus, né? A gente vê que o espírito de Deus, né? O espírito pertence a Deus. Gênesis capítulo 41, e verso 38. E a gente vê, irmãos, ó, quanto texto de Gênesis até Apocalipse tem o Espírito se referindo ao Espírito de Deus, né? E aí, nesse montante de texto aí, ó, que se os irmãos quiserem até, eu posso passar esse slide para os irmãos ou pesquisar de um em um, né? Tem que ter muita paciência para pesquisar de um em um, buscar de um em um realmente todos esses textos para comparar, para ver se realmente faz sentido, né? Mas dentre todos esses textos tem o Espírito de Deus, tem o Espírito do Senhor, né? O Espírito do Senhor também quando o Senhor se refere a Deus, e também tem o Espírito Santo quando se refere a Deus também, dentro de todos esses textos aí, né? Mas todos se referindo ao Espírito de Deus, o Espírito que pertence a Deus, né? O Espírito de Deus, ele é o Espírito de alguém. E quando a gente fala sobre o Espírito de Deus, é uma coisa interessante, né? Porque as pessoas que creem na Trindade diz que o Espírito de Deus, né, o Espírito Santo, é uma pessoa distinta do Pai e do Filho, né? E agora, já que a gente sabe que Espírito, a palavra Espírito é a mesma palavra usada para todas as formas de Espírito, né? A mesma palavra. Então eu posso dizer também, né, que o Espírito de Jacó, o verso que eu separei aqui, porém, havendo-lhe eles contaram todas as palavras de José, que ele lhes falara, e vendo eles os carros de José, enviara para levá-los. Reviveu o espírito de Jacó. Então, se o espírito tem o mesmo significado, por exemplo, o espírito de Jacó, é a mesma palavra no original, é o mesmo significado de espírito de Deus também, então posso dizer também que o espírito de Jacó é outra pessoa, não é o próprio Jacó. Não faz sentido isso? Ou não faz sentido, né? Será que a gente sabe que cada um de nós temos um espírito, né? Mas assim, o espírito que a gente tem é outra pessoa, irmãos? Será que o espírito de Deus realmente é outra pessoa, não é o próprio Deus, o representante, né, do próprio Deus, a representação do próprio Deus? O espírito de Jacó, será que não é representação do próprio Jacó, não representa o próprio Jacó, né? O outro verso. Por isso, o Deus de Israel suscitou o espírito de Pu, rei da Síria, o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Síria também, que os levasse presos a saber, os Rubenitas e Gaditas e meia tribo de Manassés, e os trouxerem a Ala, e a Abó, e a Ara, e ao rio de Goza, até o dia de hoje. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 29. Então, mais uma vez, a Bíblia trata pessoas como espírito, né? Deus suscitou o espírito de Pu, rei da Síria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Síria também. Então, a gente vê que eles também têm espírito, é o espírito de alguém, né? Assim como Deus também tem o seu espírito, né? E a Bíblia também tem vários outros versos, não? O espírito de Anticristo, o espírito de Ciro, né? O rei Ciro, o espírito de Daniel, Davi, o espírito do Egito, o espírito de Elias, de Eliú, Estevão, Ezequiel. Então, a gente tem vários outros aí, ó, até o espírito de Cristo, o espírito de Jó. Tem vários outros versos aí que a gente entende que é o espírito de alguém, né? O espírito de alguém, de algum que pertence a alguém, né? Aí, se os irmãos perceberem, tem aqui, eu botei assim, indefinido. O que é esse indefinido, né? Significa que os versos desses indefinidos significa que o verso não diz exatamente de quem é o espírito, ou diz que é um espírito assim geral, entendeu?
o espírito geral, o espírito pode ser o espírito de alguém, o espírito de alguém, mas a gente entende que é de alguém, mas não diz assim claramente de quem é o espírito. Então, deixa eu pular, pronto. Então a gente entende aqui, né, que a Bíblia traz significado que o espírito pertence a alguém, existe esse espírito que pertence a alguém, assim como o espírito de Deus, assim como o espírito de pessoas também. Como a gente vê aqui, tem vários exemplos aí de pessoas que nos versos a gente vê que dizem o espírito de alguém, né? O espírito da pessoa, pertence à pessoa, não é outra pessoa, né? O espírito como vida, que é o que a gente mais conhece, né? E de toda a carne em que haja espírito de vida, ou seja, a vida da pessoa, né? O espírito de vida significa a vida. Entraram de dois em dois para junto na arca de Noé. Senhor, por estas coisas se vive. Em todas elas está a vida do meu espírito. Também falando, né? Que é a vida do espírito, ou seja, a vida da pessoa, né? O espírito significando como vida. Portanto, cura-me e faz-me viver. Isaías capítulo 38, verso 7, né? E aí tem o texto bem conhecido de Ezequiel, aquele vale de ossos secos, né? Ezequiel 37, do verso 5 ao verso 10. E a gente vê claramente aqui que o espírito significa a vida, né? O sentido da palavra espírito significa a vida, né? Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, né? E vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. E poreis em vós o espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, né? Como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada um a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Mas não havia nele o que espírito, ou seja, não havia nele vida. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos. Olha só, aqui está bem claro, né, que o Espírito pode ser considerado como um vento, né? Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé um grande exército em extremo, né? Então a gente vê claramente aqui, irmãos, que nesse texto que o sentido de espírito é vida, né? Quando a pessoa tem espírito, a pessoa tem vida, né? E tem outros textos também, ó, aí embaixo, pequenininho. Esses textos também têm o mesmo sentido, né? Que trazem o espírito como vida também, no mesmo sentido. A gente vê também espírito em relação ao coração. A gente vê que o espírito também pode ter significado de coração. Quando a gente vê a palavra espírito nesses textos, né, pode significar o coração da pessoa. Falarás também a todos que são sábios de coração, né? A quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria. Ou seja, a pessoa que é sábia de coração tem o espírito de sabedoria, né? Que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Olha só, o espírito quebrantado. É um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo capítulo 51, verso 17. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então, a gente vê também mais uma comparação aí entre o coração e o espírito, né? Significando que o espírito também pode significar, ser traduzido, ou pode significar como coração, né? E esses textos também embaixo também tem o mesmo sentido, de espírito. Espírito como
como coração, né? Espírito agora como a mente, é o que a gente também está acostumado a ver, né? Que às vezes a Bíblia fala, quando se fala espírito, né? Quer dizer a mente. E eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim, né? Ou seja, a mente da pessoa que vai responder por ela. Sai-lhe o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia aparecem os seus pensamentos. Então a gente vê espírito aqui, ó, também a comparação aqui o verso, que quando o espírito sai, os pensamentos da pessoa perecem, né? Ou seja, a mente da pessoa perece também. A gente pode até pegar esse verso aqui também como sai como espírito de vida, né? Quando a vida, ou seja, quando o espírito da pessoa sai, ela morre, né? Mas aqui o texto, exatamente esse texto, tá significando sobre como a mente, né? E vos renoveis no espírito da vossa mente, ou seja, quando a gente se renova, né? Renova a nossa mente, a gente abre a mente para as coisas de Deus. Que o verso diz? Que a gente renoveis no espírito da vossa mente. Ou seja, uma renovação de espírito, uma renovação de mente. Né? Efésios capítulo 4, verso 27. E esses textos aí também abaixo aí, né? E também tem o espírito tem o mesmo significado, o mesmo sentido de mente, né? E espírito agora como algo abstrato. Quando eu botei abstrato, é porque esse grupo assim de versos que eu, que eu separei, abrange muita coisa, né? Eu botei algo abstrato, ou seja, é algo, por exemplo, como sentimento, o estado da pessoa, né? A pessoa está sentindo alguma coisa, a pessoa tá de alguma forma, né? É algo que a gente não pode tocar, algo que a gente não pode ver, mas pode sentir, né? Por isso que eu botei esse espírito como algo abstrato. A gente vai ver aqui que tem muita coisa aqui, ó. Eu separei só alguns textos para a gente entender o que significa esse espírito, né? Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Ou seja, quando a pessoa tá em angústia de espírito, o que significa? Né? Significa que a pessoa está angustiada, né? Ah, eu tô com angústia de espírito, né? A pessoa está angustiada, está sentindo angústia, né? E esse verso aqui, esse verso aqui de Números, ele explica bem isso, ó. O espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes por ela, se não haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúme, e de sua mulher tiver ciúme, não se havendo ela contaminado, né? Ou seja, quando o espírito de ciúme veio sobre o homem, né? Ou seja, ele tem ciúme, é um sentimento, né? Números capítulo 5, verso 14. E outro verso aqui, ó. Então Deus fendeu uma cavidade que estava na queixada, e saiu dela água e bebeu. E recobrou o seu espírito e reanimou-se. Ou seja, esse recobrar o seu espírito é reanimar, né? Você se reanimar. Ele tá, a pessoa aqui no verso estava com muita sede, né? Estava cabisbaixo, estava fraco. E quando ele bebeu água, o que aconteceu? O seu espírito se reanimou, ou seja, ele se reanimou, ele se fortaleceu, né? É um estado. A pessoa se torna num estado assim de se fortalecer, né? Não é um sentimento assim, mas é um estado de estar. É por isso chamou aquele lugar a fonte do que clama, que está em Lei até o dia de hoje. Juízes capítulos 15, verso 19. E esses versos menor aqui os versos que também têm o mesmo sentido, né? Espírito tem o mesmo sentido. E olha só, irmãos, quantos sentidos, né? Assim, situações de sentimentos, de estado de pessoa, né? A Bíblia fala, ó, tem o espírito abatimento, né? O espírito abatido, o espírito de adoração, que a pessoa adora, o espírito de aflição, que a pessoa está sentindo aflita, né? Altivez, amargura, angústia, ardor, desfalência, desgosto, desobediência, entendimento, espírito de entendimento, né? A pessoa ser entendida, espírito de escravidão também, a pessoa se tornar escrava. Eu acho que esse verso fala escravo do pecado, né? Não recebeste o espírito de escravidão, né? Mas o espírito
de libertação, alguma coisa assim, né? A gente vê vários sentidos, ó, que a Bíblia fala sobre esse sentido, né? Que o espírito é um sentimento, um estado da pessoa, né? E esse indefinido também, tem texto nesse indefinido aqui, ó, vou até passar o mouse aqui. Esse indefinido aqui são versos que eu não consegui encontrar um sentido assim, né? A gente sabe que é algo assim abstrato, mas não define exatamente o que seja, né? Então, o próximo. Então, a gente viu, irmãos, que o espírito pode ser representar uma pessoa, né? O espírito pode representar a vida, o espírito pode representar a mente, o coração, e pode ser algo abstrato, né? Como a gente viu, pode ser um sentimento, o estado de uma pessoa, né? Então, irmãos, se a gente juntar tudo isso, né? O espírito é uma pessoa, o espírito é representante de uma pessoa, pertence a uma pessoa, né? Quando o espírito é de uma pessoa, ela possui todas as características da pessoa. Ou seja, se, por exemplo, eu pegar o meu espírito e passar para o irmão Luiz Devay, né? Para passar meu espírito para o irmão Luiz, quem me conhece e vê o irmão Luiz vai logo perceber, hoje o irmão Luiz está igual a Afonso. Ou ao contrário, né? Eu pegar se a gente pudesse passar o nosso espírito, né? Se o irmão Luiz passasse o espírito dele para mim, e quem conhece o irmão Luiz me ver a conversar comigo, ou começar a me observar, vai perceber logo que eu sou muito parecido com o Luiz, o irmão Luiz, né? Então, quando você fala o espírito de alguém, ou seja, é as características da pessoa, né? Logo também o espírito é a vida, como a gente viu nos versos, né? O espírito também é a mente, como a gente viu, o espírito também é o coração, o espírito também é sentimento, o espírito é estado de uma pessoa, o estado de ser, né? Felicidade, uma pessoa ser forte, forte no caráter, forte em vários sentidos, né? Uma pessoa que é sentido abstrato, que até é difícil de explicar, né? Então, irmão, se a gente pegar tudo isso aí, ó, as características de uma pessoa, a vida da pessoa, a mente da pessoa, o coração da pessoa, né? E tudo que a pessoa sente, vou botar até para facilitar assim, né? Os sentimentos da pessoa, e juntar tudo isso, o que que a gente tem, né? O que que forma isso, né? As características, todas as características de uma pessoa, né? O que que forma? Que nome a gente dá? Algum irmão se arrisca a dizer o que significa? Eu não tô vendo assim. Se algum... Seria Oi? o espírito? Não entendi. Seria isso, o espírito. O espírito, mas assim, o espírito a gente vê tudo isso, né? Mas, por exemplo, o espírito pode significar o espírito da pessoa, né? Pode ser a representação da pessoa, né? O espírito pode significar a vida. O espírito é a mente, é o coração abstrato. E pode ser, e sentimentos também, né? Tudo isso aqui significa o espírito, como a gente viu na Bíblia. O espírito é tudo isso, né? A Bíblia só discriminou um verso único determinando, puxando uma coisa, o verso puxando outra, né? Especificando cada ponto. Mas o espírito é tudo isso. Agora, se a gente juntar isso tudo, sabe o que a gente tem? A gente tem uma personalidade, a gente tem um caráter, né? Ou seja, como eu expliquei, né? Se o espírito do irmão Luiz passar para mim, o que eu vou ter? Eu vou ter as características dele, eu vou ter a mente dele, eu vou ter o coração dele, eu vou ter os sentimentos dele, né? As pessoas, quando me vê, que conhecem o irmão Luiz, vão dizer, você é muito parecido com o irmão Luiz, você pensa como o irmão Luiz, você fala como o irmão Luiz, né? Então, o espírito, meus irmãos, o que significa realmente o espírito? O que é o espírito? O espírito é a personalidade da pessoa, é o caráter da pessoa, né? O espírito não é um ser que fica andando por aí, né, um fantasma. O espírito é o que é nossa identidade, eu posso dizer assim.
O espírito é a nossa identidade. É o que faz de mim, né, do irmão Afonso ser Afonso. É o que faz do irmão fulano ser irmão fulano, né? É o espírito de Jacó, por exemplo, que a gente vê aqui o exemplo, né? O espírito de Jacó. Pegar o espírito de Jacó é o que faz ser Jacó, né? Ninguém tem o mesmo espírito. Ninguém tem, toda pessoa tem um espírito diferente, né? Cada um tem sua identidade. Então, o espírito, na verdade, é a personalidade da pessoa, é o caráter da pessoa, né? Então, é isso que a Bíblia quer dizer quando se fala espírito, né? A Bíblia, a gente vai ver muito claramente isso em outros textos, né? Que eu fui separando. A gente vê alguns textos aqui, ó, que a gente vai estudar aqui agora. O primeiro, por exemplo, Atos capítulo 23, verso 8. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma coisa ou outra, né? Então, os saduceus dizem que não há ressurreição, não há nem anjo, nem espírito. Ou seja, não há uma coisa assim que habita na gente, né? Que existe na gente assim. Eles não acreditam nisso, né? Ninguém despreza a tua mocidade, mas se o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Ou seja, esse espírito aqui, ó, vou ler de novo, ninguém despreza a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, seu exemplo dos fiéis, ser exemplo de quê? Na palavra, exemplo no trato, exemplo no amor, exemplo no espírito, ou seja, exemplo no caráter, né? Exemplo na fé, na pureza, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma, de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. A gente sabe que alma, né, é a junção do corpo e da vida, né? Quando Deus criou lá Adão, fez Adão do pó, né, o corpo físico, e soprou nele o fôlego de vida, né? E Adão agora se tornou uma alma vivente. Então, a alma é a junção do corpo e da vida, do fôlego de vida, né? Então, a palavra de Deus, né, ela faz separação dessa alma e do espírito. Ou seja, esse espírito, o que significa? Em que sentido está esse espírito? Obviamente, é o caráter da pessoa, é o coração da pessoa, é a mente da pessoa, né? Os sentimentos da pessoa, as características da pessoa, é o caráter, é a personalidade da pessoa. Então, a palavra de Deus é a única que pode fazer essa separação. É separar a minha personalidade, o meu caráter, né? É separar a minha personalidade, o meu caráter e transformar o meu caráter, transformar o meu espírito, né? A gente vê agora que começa a fazer sentido, né? Essa que significa o espírito, né? Agora, irmãos, existe um porém agora. A gente tem que ter muito cuidado agora com essa situação, porque no livro de Atos dos Apóstolos e até outros livros também, né? A irmã White tem uma citação que diz assim, ó, essa citação é bem conhecida. Não é essencial que sejamos capazes de definir exatamente o que seja o Espírito Santo, né? Então ela fala, não é essencial que sejamos capazes, né, de definir exatamente o que seja o Espírito. Ou seja, ela está dizendo que a gente não precisa saber o que é o Espírito. Vamos ler o texto. Cristo nos diz que o Espírito é o Consolador, é o Espírito da verdade, que procede do Pai. João capítulo 15, verso 26. Declara-se positivamente a respeito do Espírito Santo, que em sua obra de guiar os homens em toda a verdade não falará de si mesmo. Olha que interessante. Declara-se positivamente a respeito do Espírito Santo, né, que em sua obra de guiar os homens, né, a obra do Espírito Santo, ele não falará de si mesmo. A gente não vê o Espírito Santo, né, para na nossa mente, eu sou fulano, eu sou Cristo, eu sou Deus. Não, a gente só sente assim que o Espírito fala, né? Mas a gente não sabe se é o Espírito de Deus, se é o Espírito de Cristo.
ser o espírito até de Satanás, o espírito de um demônio, né? Tentando enganar a gente. O espírito nunca fala quem ele é, né? Ele pelo menos o espírito de Deus, né? O Espírito Santo. Ele não veio falar de si mesmo, né? Ele veio mostrar, ele veio para consolar, ele veio para mostrar a verdade. Ele não veio para dizer quem ele é, né? A gente vai estudando, a gente vai saber quem é o Espírito, né? Mas aí o texto deixa bem claro o seguinte, ó, a natureza do Espírito Santo é um mistério. Os homens não podem explicar, porque o Senhor não o revelou. Com fantasiosos pontos de vista, pode-se reunir passagens das Escrituras e dar-lhes um significado humano, mas a aceitação desses pontos de vista não fortalecerá a Igreja. Com relação a tais mistérios, o mistério que? A natureza do Espírito Santo, né? A gente estudou as características do Espírito, né? Mas, que mistério é esse que a irmã está falando? O mistério da natureza do Espírito Santo. Demasiados profundos para o entendimento humano. O silêncio é ouro, né? Então, esse mistério da natureza do Espírito Santo é demasiado profundo para o nosso entendimento. E o que significa a natureza do Espírito Santo, né? Será que a gente viu aqui que a Bíblia é bem clara, né? Em dizer que o Espírito pode ser a mente, pode ser o coração, o Espírito pode ser a representação da pessoa, pode ser considerado como sentimento, né? O Espírito pode ser o nosso caráter, né? O nosso caráter, nossa personalidade. E a gente vê claramente isso também no Espírito de Deus, né? Mas a natureza do Espírito, ou seja, do que o Espírito é feito? A gente não tem como saber isso. Então. Isso é um mistério, né? A gente sabe que a natureza de Cristo tem a natureza carnal, que a gente é especialista, né? Na natureza carnal. A gente sabe muito bem o que é carne e osso e sangue. A gente vê, a gente sente. Mas a natureza divina, do que é feito na natureza divina? A gente não sabe. A gente não consegue discernir. Não foi revelado para a gente, né? Qual a natureza de Deus? A gente sabe que Deus é Espírito. Mas Espírito é feito de quê? A gente não sabe, né? A natureza do Espírito Santo é um mistério. Né? A natureza da divindade, a natureza divina é um mistério. É isso que a irmã White quer dizer nesse texto, né? Então, ela bem assim, ó, não é essencial que sejamos capazes de definir exatamente o que seja o Espírito Santo. A gente não vai conseguir, é impossível. A nossa mente não consegue. Talvez a gente consiga entender no céu, né? Talvez, eu não sei. Mas o que é revelado para a gente realmente não é a natureza do Espírito, né? É um mistério. A gente não deve tocar nesse assunto porque o silêncio é ouro, né? Não vai adiantar nada, não vai fortalecer nada a igreja, né? A nós, o povo, né? A gente não pode dar significado humano ao Espírito. Não, o Espírito é uma pessoa, né? O Espírito tem sentimento, o Espírito tem isso, né? O Espírito é uma pessoa. Comparando o Espírito como um ser humano, mas a gente não consegue, a gente não consegue de maneira nenhuma dizer comparar o Espírito, né? O que é o Espírito Santo assim em forma de natureza. A gente não consegue de jeito nenhum. É como se a gente fosse dar uma forma à felicidade, né? Um sentimento. A gente não consegue dar uma forma concreta ao que é abstrato, né? A gente não consegue dar uma forma concreta ao que é abstrato. Não consegue dar forma ao amor. A gente não consegue dar forma à felicidade, à tristeza. A gente pode fazer um desenhozinho, pode significar alguma coisa, mas forma assim para a gente pegar, para a gente ver, a gente não consegue, porque é algo abstrato. Mesma coisa o espírito, né? O caráter da gente, a personalidade da gente é uma coisa abstrata, né? A natureza do espírito é um mistério. Isso sim é um mistério, né? E agora aqui é que a gente entendeu o que é o espírito, né? As características do espírito, né? As características para a gente saber o que é o espírito. Então a gente vai aprofundar mais um pouquinho, né? Porque a Bíblia fala, ó, seres como espírito, né? E tem versos que falam assim, ó. Então saiu um espírito. Agora você imagine aí, um espírito que a gente não sabe, não é uma coisa que não anda, não é uma coisa que tem forma humana, tem forma assim de pé, de mão, né? Um espírito se apresentou diante do Senhor. E aí deixa a mente confusa agora, né? Como é que o espírito, que é uma coisa abstrata, se apresentou diante do Senhor? E disse ainda, e falou,
e eu induzirei. E o Senhor lhe disse, com quê? E disse ele, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse, tu induzirás e ainda prevalecerás. E sai e faz assim, né? Então, a gente tem essa passagem em Reis. Só que a gente, pegando o contexto, a gente vai entender que esse espírito, na verdade, não é um espírito assim, o que a gente sabe agora que é espírito, né? É um anjo, né? E Salmos, capítulo 104, verso 2, diz claramente, ó, faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros um fogo abrasador, né? Então, Deus tem essa capacidade de fazer dos anjos dele espíritos, né? E também em Hebreus e segundo Crônicas também fala esse sentido, né? Em Atos também fala assim, ó, e originou-se um grande clamor, levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo, nenhum mal achamos nesse homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não lutemos contra Deus, né? Ou seja, espírito ou anjo falou com essa pessoa, né? E a gente vê também que a Bíblia compara, né, espírito como cavalos, está lá em Isaías capítulo 31, verso 7, né? A gente vê também que, às vezes, o espírito é um fantasma. Na verdade, só tem esse verso, né, que fala que é aquela situação que os discípulos estavam no barco e Jesus veio andando sobre as águas, né? E aí os espíritos, os discípulos ficam assustados, né? Será que é um espírito? É um espírito, né? A gente conhece bem esse texto. Então, esse sentido aí desse espírito de Lucas, capítulo 24, verso 37, é realmente um fantasma, porque naquela época a mentalidade espírita ainda era muito forte, né? E também a gente vê o espírito como ser vivente, né? Em Ezequiel, quase o capítulo de Ezequiel todo é citado esse ser vivente, né? O espírito como ser vivente, né? Que também a gente pode, acho que é o próprio Cristo, né? Ou é um anjo que ele vê, que ele começa a chamar de ser vivente, mas é um espírito, né? Agora, já que os anjos podem se tornar espíritos, né? A gente começa agora a ver a situação de espíritos malignos, né? Espíritos malignos, né? E a gente vai ver também espíritos benignos, né? Que a gente vai ver também claramente que espíritos, já que os anjos podem se tornar espíritos e podem como é que posso dizer, podem nos manipular, isso é muito útil aos demônios, né, que a gente sabe muito bem disso, né? Quando, pois, algum homem ou mulher, se tiver o espírito de necromancia, o espírito de adivinhação, né, que esse espírito provém do maligno, certamente morrerá. Serão apedrejados e seu sangue será sobre eles. Levítico capítulo 20, verso 27. E o espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Então, os criados de Saul lhe disseram, esse agora é o espírito mau da parte de Deus que te atormenta, né? Então, quando o espírito maligno entra na pessoa, né, ela tem características malignas, né? Às vezes a pessoa, o espírito maligno, ela é a pessoa tipo que desliga, né? O espírito da pessoa original desliga. E quem controla agora ela, a mente da pessoa, o coração da pessoa, a boca da pessoa, né? A pessoa em si, quem controla agora é o espírito maligno. E os espíritos malignos têm esse poder, né? Os anjos, na verdade, têm esse poder. Só que, como o espírito maligno é perverso, quer destruir, eles invadem o corpo da pessoa, atuando como espírito e fazem coisas terríveis, né? E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele, né? Então, a gente vê aqui vários textos aqui, ó, explicando o espírito como o espírito de demônio, espírito maligno, né, na pessoa, entrando na pessoa. Anjos, demônios, né, se fazendo de espírito e controlando a pessoa, né? A gente vê outros textos também que falam que espírito é de demônio, espírito de enfermidade, espírito de engano, espírito familiar, né, que é aquelas pessoas de adivinhação que diz que consegue falar com os parentes, né, que morreu, né?
espírito de feitiçaria, espírito de prostituição, né? Então, esse tipo de espírito, né, que são, na verdade, demônios, a Bíblia tem esses textos que falam, né? Só que, além dos anjos, dos demônios também, poder possuir as pessoas, né? Tem a diferença agora do Espírito de Deus. Tem Espírito de Deus nos profetas, que eles sabem muito bem, né? E eu gostaria de dar uma observação aqui, que os espíritos de demônios, os espíritos malignos, irmãos, eles não pedem licença para entrar na pessoa, né? Eles vão ali procurando uma brecha para possuir a pessoa, né? Para tomar conta da mente da pessoa. Às vezes não precisa possuir completo, né? Mas botar um sentimento ruim no seu coração, no nosso coração, botar um pensamento ruim na nossa mente, né? Fazer a gente tomar atitudes ruins, atitudes malignas, né? Então, o espírito, ele invade, o espírito maligno, né? Ele invade. Ele não quer saber se você permitiu a ele entrar ou não, né? Claro que a gente tem atitudes que permitem, né? Mas, assim, se a gente for da nossa vontade mesmo, a gente não quer. Mas ele invade, assim, ele entra na pessoa, assim, do nada, às vezes, né? Ele entra na pessoa, no nosso coração, na nossa mente, se a gente querer, né? Ele invade, realmente, o Espírito. Mas o Espírito de Deus, não. O Espírito de Deus, ele pede, né? O Espírito de Deus, ele só entra em nós se a gente permitir, a gente tem um controle disso, né? Diferente do Espírito maligno. A gente tem um controle. O Espírito de Deus só entra na gente se a gente permitir, né? Ou seja, e também nos profetas também. O Espírito de Deus não está em qualquer pessoa, né? O Espírito de Deus estava nos profetas se aquele profeta for dedicado a Deus, tiver a vida consagrada, né? Ou seja, o Espírito de Deus, ele entra na pessoa se a pessoa permitir, se a pessoa estiver de acordo, né? E a gente vai ver alguns versos aqui que realmente o Espírito de Deus, né, estava em alguns profetas. A gente vai ver alguma coisa interessante também nessa parte, né? E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, né? O Espírito de Deus revestiu a Zacarias, veio a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhe disse: Assim diz o Senhor, por que transgride os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar? Porque deixastes o Senhor também, ele vos deixará, né? E em Isaías também, né? Diz assim, ó: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, né? Então a gente vê, irmãos, que quando o profeta ele recebia a palavra de Deus, né? Primeiramente ele tinha que receber o Espírito de Deus, para depois ele receber a palavra de Deus e pronunciar. Ou seja, quando o Espírito de Deus vem na pessoa, a gente vai ver isso, alguns versos que deixam muito mais claro isso, né? Como é que Deus atua na pessoa para se comunicar com o profeta, né? Com a pessoa. Então, o profeta recebia o Espírito de Deus, e através do Espírito de Deus, depois que recebia o Espírito de Deus, ele recebia a mensagem de Deus, né? O profeta nunca, não podia, não tem como uma pessoa receber a mensagem de Deus sem o Espírito de Deus. A gente vai mais para frente, daqui a alguns slides, daqui a pouquinho, a gente vai ver por que o Espírito de Deus tinha que vir primeiro, né? A gente vai estudar mais sobre isso daqui a pouquinho, né? E caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: Fala, assim diz o Senhor. Assim haveis falado, ó casa de Israel, porque quantas coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. Olha aí, já deu uma dica aqui, ó, né? Com o Espírito do Senhor veio primeiro, né? E depois falou, e depois disse, né? Fala um profeta, né? Ezequiel, fala, assim diz o Senhor. Assim haveis falado da casa de Israel, porque quantas coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço, né? Então, o Espírito do Senhor, ele conhece o Espírito da gente também, né? Conhece nossos pensamentos, o Espírito do Senhor, né? Deus conhece através do seu Espírito. A gente vê também outros profetas que receberam o Espírito de Deus, né? Também como Daniel, Davi, Miqueias, o próprio Cristo, né? Outros profetas que aqui não fala exatamente quem é, mas nesses textos aqui fala que foi um grande número de pessoas que receberam o Espírito profetizaram, né? E Simão também, que recebeu o Espírito de Deus, né? Os profetas.
Agora, o Espírito de Deus no homem, né? Não é no profeta agora, é o Espírito de Deus no homem, né? E quando o homem comum ele recebe o Espírito de Deus, ele recebe algumas características que a gente vai ver no instante também, né? A gente vê que o Espírito de Deus também ele entra, não entra só no profeta, né? O Espírito de Deus também ele preenche o homem, né? E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este, em quem age o Espírito de Deus, né? Isso aqui falando se não me engano, é José, né? Não, de José, de José. Gênesis 41, verso 38. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, ou seja, aqui entrando no contexto de que quando os espias voltaram, né, da terra de Canaã, e aquele povo começou a murmurar, e Caleb e Josué, né, que tinha outro espírito, ou seja, que outro espírito? O Espírito de Deus, né? O Espírito Santo de Deus, né? E perseverou em seguir-me, e eu levarei a terra em que entrou a sua descendência e possuirá em herança. Números capítulo 14, verso 24. Né? E mais aqui, Juízes, então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se ajuntaram após ele. Né? Então a gente vê também outros exemplos assim, ó, como Azarias, Estevão, Isabel, Jefté, Maria, a mãe de Jesus, né? Paulo, Pedro, Saul, e servos e servas, né? Algumas pessoas comuns, né, que receberam o Espírito de Deus. Agora, irmãos, como eu falei, né, quando o Espírito de Deus entra no homem, né, no homem comum, ou seja, não é um profeta, é um homem comum, né, ele recebe algumas características, né, assim como o espírito maligno entra na pessoa, né, ele começa a ter características ruins, o Espírito de Deus também, quando entra na pessoa, a pessoa começa a despertar algumas características, né, e tem alguns versos que dizem exatamente que características é essas, né. Em Provérbios 1, 23 diz assim: ó, atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Então aqui está o segredo dos profetas, olha. Os profetas aqui, como é que eles sabiam as palavras de Deus? Está aqui, ó. Deus derramava o espírito dele, né? E através do espírito de Deus, o profeta sabia as palavras de Deus. E a gente vai ver ainda isso aí, essa parte, a gente vai ver ainda mais específico ainda, né? Mas o outro verso de Isaías ainda diz assim, ó: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Quando o Espírito do Senhor repousa, o que que vem? O Espírito de sabedoria, ou seja, a sabedoria, né? A pessoa fica sábia. O Espírito de entendimento, a pessoa fica entendida, né? O Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, algumas das características é essa: a pessoa adquire sabedoria e entendimento, a pessoa adquire conselho, né? Pode até aconselhar outras pessoas, a pessoa adquire força, adquire até o temor também do Senhor, né? Até o temor do Senhor, a gente precisa do Espírito de Deus para ter temor ao Senhor, não ter medo, né? Ter temor, né? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, né? A gente vê os frutos do Espírito, né? Gálatas capítulo 5, verso 2. E também a gente tem outras características do Espírito de Deus, ó. O amor, a excelência, a justiça, a liberdade e a verdade, né? Então, além, tem várias outras características, né? Mas, assim, os versos que trazem a palavra Espírito, a gente consegue ver essas características, né? Do Espírito de Deus. Quando o Espírito entra na gente, né? Quando a gente recebe o Espírito de Deus, o Espírito Santo, a gente começa a ter essas características aí do Espírito de Deus, né? E a relação agora entre Deus e Espírito. Aqui a gente vai entender mais, assim, né? Como é que Deus ele consegue ler nossa mente, nossos pensamentos, né? A relação que Deus tem ele tem entre o espírito, nosso espírito, né? O espírito do homem, né? Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito, né? O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Olha só, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E esse texto agora de 1 Coríntios deixa muito, muito bem claro aqui, ó, essa relação.
mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, o Espírito, né, penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, né? Ou seja, quando Deus, ele, através do seu Espírito, ele, ele se conecta com a gente, né? Eu posso até dizer assim, ele se conecta com a gente, com o Espírito de Deus. Quando a gente recebe o Espírito de Deus, a gente tem uma ligação com Deus. Ou seja, o Espírito, o nosso Espírito, se conecta com o Espírito de Deus, e como se unisse, né, os dois. É como se fundisse, assim como Cristo teve a sua natureza fundida, né? A natureza humana e divina, é quase isso. Quando o Espírito de Deus vem a nós, né, a gente tem um conhecimento de Deus, a gente tem a mente de Deus, a gente tem os pensamentos de Deus, a gente tem o sentimento de Deus, né? É o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, que a gente viu que é Espírito. É a personalidade, é o caráter. Então, quando a gente recebe o Espírito de Deus, a gente recebe todas as características de Deus, inclusive os pensamentos e a mente de Deus. Da mesma forma, quando o Espírito de Deus vem a nós, ele também tem o conhecimento de nós. Ele conhece nossos pensamentos, conhece nossos sentimentos, conhece o nosso caráter, né? Então, é uma coisa assim, irmãos, tão maravilhosa, né? Essa relação que Deus tem conosco, né? Através do Espírito, né? Essa junção que é só Deus mesmo, né? Só Deus mesmo para conseguir penetrar tão forte na gente, né? E além de penetrar, dá a oportunidade também da gente conhecê-lo profundamente, né? De entrar nas profundezas de Deus através do Espírito Santo, né? É uma coisa tremenda e maravilhosa, irmãos, isso aí, né? E tem outros textos também que falam sobre isso, né? Essa relação, essa interação que Deus tem com o nosso espírito, né? O Espírito de Deus tem conosco, né? A Bíblia também fala, irmãos, que o Espírito é um laço de união, né? Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito, né? Como eu acabei de explicar, né? O que se ajunta com o Senhor é um Espírito só, né? 1 Coríntios capítulo 6, verso 17. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, né? Ou seja, todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, uma união, né? Um corpo unido. Quer seja judeu, quer grego, quer servo, quer livre, todos nós temos bebido um só Espírito, né? Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos seja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, né? As pessoas têm que estar no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Então, a gente vê aqui que o Espírito, ele une também, ele junta, né? Dá ânimo às pessoas, dá o mesmo pensamento, dá o mesmo entendimento, o mesmo amor, né? O mesmo ânimo. Esse é o poder do Espírito, irmãos, de juntar as pessoas de tal modo de as pessoas ter as mesmas características, né? Não sei se alguns irmãos já teve essa experiência, né? Eu acho que já, né? A gente que anda buscando sempre o Espírito, normalmente a gente tem essas mesmas experiências, que é de um irmão ter um pensamento, pensar em alguma coisa, ter uma ideia, e a gente ter a mesma ideia, sem nem mesmo a gente conversar, sem nem mesmo a gente entrar em contato, né? Aconteceu comigo, eu e a irmã Alexandra, né? A irmã Alexandra, eu passei uma mensagem, a mensagem que eu passei sobre Maria Madalena, e depois que eu terminei a mensagem, mais tarde, a irmã Alexandra, ela veio falar comigo, irmão, que maravilha, né? É, eu estava preparando uma mensagem justamente no mesmo tema que o irmão, né? A gente ficou conversando, a gente viu que maravilha, né? Que Deus, ele quando quer passar uma mensagem, ele passa um pouco para um, passa um pouco para outro, mas tudo tem a mesma finalidade, né? Às vezes, quando o Espírito de Deus vem sobre o seu povo, todo mundo tem o mesmo pensamento, todo mundo tem o mesmo propósito. É o Espírito que faz a união, é o Espírito de Deus, né? É o Espírito de Cristo que une a cada um de nós, né? Pode a gente nem se conhecer, nunca ter se falado, nunca ter se visto, mas quando a gente se encontra, parece que a gente tem muita coisa em comum. O que é essa coisa em comum? É o Espírito Santo de Deus. Amém, né, irmãos? Temos agora o Espírito, irmãos, como natureza divina. A Bíblia fala exatamente isso, né? O Espírito com a natureza divina, né?
que é que é acho que é o ponto chave, né? É o ponto principal, o fim que a gente espera, né? Quando a gente recebe o Espírito de Deus, a finalidade do Espírito é a gente ter a natureza divina, né? João 3:6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, esse Espírito, que Espírito é? Né? O Espírito de Deus, a natureza divina. Mas vós, porém, não estáis nas carnes, mas no Espírito, ou seja, na natureza divina, no Espírito de Deus, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém então, não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Né? Digo, porém, andai em Espírito, ou seja, andai na natureza divina, no Espírito de Cristo, né? No Espírito de Deus, no Espírito Santo. E não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, se a gente tem a natureza divina em nós, a gente não vai cumprir as concupiscências da carne. Se a gente ter a natureza divina em nós, irmãos, o Espírito de Deus em nós, a gente não vai cumprir as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, ou seja, é diferente, né? Uma coisa é uma coisa é o Espírito, a carne de um lado, o Espírito de outro. Os dois nunca podem combinar, né? E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Gálatas capítulo 5, verso 16 e verso 17. E outros versos assim também, aí embaixo aí, que também fala como o Espírito com natureza divina, né? Então, irmãos, para finalizar, eu separei esse texto, né, de 1 Samuel, capítulo 10, verso 6. E o Espírito do Senhor apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-se-á um outro homem, uma outra mulher, né, uma outra pessoa. Então, que o Espírito do Senhor possa se apoderar de nós, irmãos. Que possamos receber o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, possuir as características do Espírito de Deus, né? Que possamos ter essa comunhão de mente, de coração, de caráter, de personalidade com o nosso Deus, né? Porque é isso que buscamos, precisamos buscar diariamente, precisamos buscar isso poderosamente, fervorosamente, irmãos. Buscar o caráter de Cristo, o caráter de Deus em nós. E isso é só dado pelo Espírito. É por isso que é muito importante essa obra do Espírito em nós. É por isso que é muito importante a chuva serôdia. Porque quando a gente receber o Espírito de Deus, a gente vai receber o poder de Deus. A gente vai receber a mente de Deus. A gente vai receber o sentimento de Deus. A gente vai receber, irmãos, o coração de Deus. A gente vai ter a natureza divina realmente em nós. Seremos divinos assim como Cristo, né? Humanos divinos assim como Cristo. Não como ele, né? Exatamente 100%, mas seremos semelhantes a Cristo quando recebemos o Espírito dele, o Espírito de Deus em nossa vida, irmãos. Seremos outro homem, outra mulher, outra pessoa, né? Seremos verdadeiramente filhos de Deus. Amém? Essa é a mensagem, irmãos, que eu separei para os irmãos. Que nós possamos buscar diligentemente o Espírito de Deus e ter essas características, né? E ter em mente o que é Espírito. A gente viu claramente o que é Espírito, né? E quando a gente tem essa compreensão, fica muito mais claro a gente saber o que a gente vai pedir a Deus. Quando a gente pede o Espírito de Deus, a gente agora sabe o que a gente vai pedir, o que vem de lá de cima, né? Esse pacote, esse dom especial de Deus, né? Que é o Espírito Santo de Deus. Que possamos estar pedindo sempre esse Espírito, irmãos, e recebê-lo a cada dia, conforme a vontade de Deus. Que Deus esteja sempre nos abençoando, né? E derramando o seu Santo Espírito em nós a cada dia. Amém? Tem, irmão, pode botar o hino 161. É, sim.
Santo Espírito, agora te pedimos a orar. Vem com poder inspirar-nos. Sim, vem nos reavivar. Vem como água ao sedento. Traz ao faminto pão. Vem sacia minha alma. Faz pro meu coração. Vem como a brisa suave. Vem com o teu resplendor. Dá-nos vigor e alegria. Enche-nos com teu amor. Oh, vem Espírito Santo. Oh, vem o Consolador. Vem inundar nossa vida com teu sagrado fervor. Bem, irmãos, antes de orar, eu queria pedir desculpa aos irmãos pelo horário, né? E também pelas contratempos, né? Não deu para aparecer eu aí. E também minha voz não está muito boa, mas espero que a mensagem de Deus tenha atingido o seu objetivo, né? E em espírito, vamos nos ajoelhar para falarmos com o nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celeste, Deus Todo-Poderoso, nosso mantenedor, nosso cuidador. Obrigado, Senhor, por este dia, por essa semana que está se começando. Obrigado, Pai, pela mensagem que o Senhor preparou para nós. E obrigado, Pai, por me dar o privilégio, Pai, de passar essa mensagem aos meus queridos irmãos e a todos aqueles que um dia vão assistir essa mensagem que está sendo gravada. Que o Teu Santo Espírito possa tocar nessas pessoas também, dar entendimento e sabedoria, Pai, para que essas pessoas possam Te conhecer em espírito e em verdade. Que o Senhor venha estar sempre conosco, Pai, nos abençoando, nos dando constantemente do Teu Espírito, do Teu dom, Pai, do Teu caráter, da Tua natureza, para que possamos estar mais perto de Ti, para que possamos estar preparados, Pai, para fazer a Tua obra nesses últimos dias. Esteja conosco hoje sempre, dá-nos uma noite de paz, tranquilidade, descanso na Tua presença e na comunhão dos Teus santos anjos. Livra-nos de todo mal, de toda armadilha e tentação do inimigo, e dá-nos forças, ó Pai, para resistirmos às tentações, porque com nossas próprias forças não conseguimos, mas com Teu poder, com Teu Espírito, ó Pai, somos capazes de vencer. Esteja conosco hoje sempre, continue nos guiando nos Teus caminhos, perdoa nossos pecados, nossas falhas. É tudo isso que eu te peço e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.